Olá, meu amigo e minha amiga, que Jesus abençoe grandiosamente a sua vida, aonde você estiver, que a bênção de Deus, que o poder de Deus possa te tocar, possa abençoar a sua vida e abençoar a sua família. Eu quero falar nesse vídeo sobre salvação. Eu quero convidar você a ver esse vídeo, a participar desse vídeo. E eu quero falar sobre a salvação, que é o nosso bem maior. Quando a gente fala de salvação, a gente fala de Jesus. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele derramou o sangue precioso dele. E que o sangue precioso de Jesus possa ser derramado sobre a sua vida para te salvar. Jesus, ele não salva somente a nossa alma. Ele não promete somente a entrada ao céu, ao reino dele, mas também ele salva a nossa casa, ele salva a nossa família, ele salva a nossa saúde, ele salva a nossa vida financeira. Jesus, ele salva tudo. Ele derramou o sangue dele. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, fala que certamente ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, ele carregou o pecado, ele carregou a maldição, ele se fez enfermo por nós, ele se fez maldição por nós, para que ele pudesse nos salvar. Então que Jesus possa salvar a sua vida, que Jesus possa salvar a sua família, que a salvação de Deus possa te alcançar aonde você estiver vendo esse vídeo, ouvindo esse vídeo. Aqui em Romanos capítulo 10, versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu queria te fazer uma pergunta, você, meu amigo e minha amiga, você tem invocado o nome de Deus? Você tem buscado ao Senhor? Porque a única forma de nós alcançarmos a nossa salvação é buscando a Deus, é buscando ao Senhor. Nós nascemos para adorar ao Senhor, nós nascemos para buscar ao Senhor. Nós nascemos com o objetivo de adorar ao Senhor e de servir ao próximo. Ame a Deus e ame ao próximo, né? Esse é o caminho da salvação, buscar ao Senhor. Busque a Deus. Eu quero convidar você nesse vídeo a você buscar a Deus, a você ter um tempo devocional para com Deus, de oração, de leitura da palavra, de jejum, de consagração. Eu quero te chamar a atenção nesse vídeo, eu quero chamar a sua atenção nesse vídeo a você buscar ao Senhor. Eu não sei como está a sua vida, mas uma coisa eu te digo: se você buscar a Deus, se você buscar ao Senhor, você sentirá a diferença na sua vida. Não somente no seu emocional, não somente na salvação, porque Deus promete salvar aqueles que buscam Ele, mas você verá a diferença na sua casa, você verá a diferença na sua família, você verá a diferença no seu casamento, você verá a diferença na sua saúde, no seu trabalho, na sua vida financeira, enfim, tudo. Porque Jesus, quando ele derramou a cruz, deu sangue dele na cruz do Calvário, ele não estava somente salvando o mundo, mas ele estava salvando não somente no sentido espiritual, no sentido da vida eterna, mas no sentido de todas as coisas. Englobava a nossa saúde, englobava a nossa vida financeira, a nossa família, a nossa casa. Jesus, ele é completo, Jesus é o centro de todas as coisas, ele é a própria verdade, ele é a própria perfeição. Por isso eu convido você, eu chamo você nesse vídeo a buscar ao Senhor. Busque a Deus, tenha o seu tempo de oração, tenha o seu tempo de leitura da palavra de Deus. Isso faz toda a diferença e é através disso que o Senhor Deus vai te salvar. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para ser salvo é necessário invocar o nome de Deus. É necessário adorar, é necessário orar, é necessário clamar, é necessário buscar com toda força e com toda a alma. Esse é o caminho da salvação. Ali no livro de Tito também, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Isso é um benefício, isso é um privilégio, porque Deus nos concedeu a salvação de graça.
Nós temos o direito, nós temos os benefícios, a salvação e as bênçãos de Deus. E Deus, o Senhor Jesus, Ele não cobra nada por isso. Ele não cobra nada. É somente você adorar, meu amigo e minha amiga. É somente você buscar. É somente você orar. Você não tem que pagar. Você não tem que fazer sacrifícios, penitências. Você simplesmente precisa confiar e buscar ao Senhor. Porque a salvação é de graça, a bênção é de graça, o milagre é de graça. Então não se acomode, não fique na zona de conforto. Talvez talvez a sua vida tenha se encontrado numa situação difícil, muitas das vezes, porque a sua vida espiritual tem se encontrado, com relapso. Você não tem tido tanta dedicação na sua vida espiritual. E se nós buscamos a Deus, e se nós somos salvos buscando ao Senhor, com certeza as outras coisas também Deus fará por nós. Porque se é a salvação que é o nosso bem maior, se é a coisa mais preciosa, como diz a palavra de Deus, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E se a salvação é a coisa mais preciosa nessa terra, você imagina o que Jesus pode fazer nas outras áreas. Isso, é fácil para Deus solucionar qualquer coisa na nossa vida. Contanto que a gente busque ao Senhor o caminho da solução, o caminho do milagre, o caminho da salvação. Não há outro caminho. É buscar o Senhor Jesus. É ter intimidade com Deus, é ter intimidade com Jesus. E eu chamo a você nesse vídeo a buscar ao Senhor, a ter intimidade com o Senhor Jesus, porque Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te salvar. E Deus, Ele quer. E tudo que você precisa fazer é buscar. E essa busca é quando você decide abrir o seu coração para Deus. Abrir o seu coração para Jesus. E dedicar tempo, dedicar amor ao Senhor. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Está em Tito capítulo 2, versículo 11. É de graça, é o favor imerecido que o Jesus nos concedeu na cruz do Calvário, no derramamento de sangue dele, Ele não cobra nada, Deus não cobra nada de nós. Ele só cobra, ele só pede o amor. Ele só pede um coração aberto, como ele diz, na carta do apóstolo João em Apocalipse, Eis que bato a porta, se você entrar, eu entrarei, se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Ou seja, Jesus, Ele quer somente que você se entregue, Ele quer somente que você busque, para que Ele possa entrar na sua vida. E aí você recebe gratuitamente a entrada no céu, a entrada no seu reino. Busque a salvação, dedique tempo à salvação, Não fique somente com a sua mente nos compromissos, dessa terra, nas obrigações dessa terra, mas dedique um tempo a Deus, busque ao Senhor. Isso é fundamental, isso é essencial para o sucesso da sua vida. Isso é a própria Bíblia que nos garante, Aqui em João capítulo 14, versículo 6, que eu estou falando sobre salvação nesse vídeo, porque eu senti de Deus de falar sobre salvação, porque é algo que nós precisamos, é algo que não pode deixar de ser falado, porque não adianta a gente conquistar tudo nessa terra e perder a nossa alma. Tem pessoas que têm conquistado tudo, mas não têm buscado ao Senhor, não têm buscado a Deus, não têm dedicado um tempo para o Senhor, uma vida devocional ao Senhor, Busca ao Senhor, leve a sua família a buscar ao Senhor. E você perceberá a diferença que é quando a presença de Deus ela está sobre a nossa família e sobre a nossa vida. Aqui em João capítulo 14, versículo 6, Jesus dá um famoso versículo e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só em Cristo nós podemos alcançar. Só em Cristo Jesus nós podemos alcançar a nossa salvação. Somente em Cristo Jesus, através do sacrifício de Jesus e através da nossa entrega ao Senhor Jesus, nós podemos alcançar a nossa salvação. E Ele mostra o caminho. A partir do momento que a gente recebe Jesus, Ele começa a nos guiar, Ele começa a nos direcionar e Ele começa a nos orientar, nos direcionar e mostrar a sua vontade, o seu desejo, para conosco.
ele começa a moldar a nossa mentalidade, o nosso ser, o nosso agir, o nosso trabalhar, tudo começa a ser modificado quando Jesus ele entra. Ele começa a dar o caminho espiritual, o Espírito Santo, ele nos ensina em todas as coisas. Jesus, o Senhor Jesus, ele é o nosso pastor e ele nos conduz em retidão, em justiça e integridade. E ele nos ensina o caminho da família, o caminho da saúde, o caminho da prosperidade e principalmente o caminho da salvação. E somente nele há a verdade, ou seja, aquilo que Jesus fala tem poder. E quando a gente obedece aquilo que Jesus fala, há uma recompensa, porque somente Jesus é a verdade absoluta, Somente em Jesus, somente na palavra de Deus há a verdade absoluta. Nenhum homem tem a verdade absoluta. Nenhum sábio que passou por essa terra, nenhum filósofo que passou por essa terra tem a verdade absoluta. Mas Cristo Jesus, a palavra de Deus, somente nela nós podemos encontrar a verdade absoluta. E Ele é a vida para a nossa família, a vida para a nossa saúde, a vida para a nossa vida financeira, a vida para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo. Então receba Jesus, receba Cristo, receba a presença de Deus, que você possa buscar ao Senhor, que você tenha sede de buscar a Deus, que você possa honrar o Senhor, para que Deus possa honrar você. É isso que eu queria dizer, é isso que eu queria falar. Que Jesus abençoe a sua vida. Eu quero fazer uma oração, meu Pai, que a salvação do Senhor, Pai, que o cuidado do Senhor, que o zelo do Senhor possa alcançar esta pessoa, que o teu poder, Pai, que a tua autoridade possa alcançar essas pessoas e que a salvação do Senhor possa entrar sobre a alma, sobre a vida, sobre a família, sobre o corpo, sobre o trabalho, sobre todas as áreas dessas pessoas. Em nome de Jesus, que a tua misericórdia, que a tua graça e que a tua justiça seja grande sobre a vida do teu povo. É o que eu peço, é o que eu declaro sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. No mais, um forte abraço e que Jesus abençoe a sua vida.